Olá pessoal, mais um Falando de Negócio. Hoje eu trago um convidado que eu confesso conheci recentemente, o Thiago, e me surpreendeu muito a questão da preocupação que ele tem com o cenário da área de tecnologia, redes sociais, as relações entre o digital e o tradicional. Nós conversamos bastante semana passada e, como eu digo para vocês, o nosso podcast ele tem que trazer pessoas que agreguem conhecimento a esse nosso mercado, que precisa de informação, precisa se diferenciar em relação a várias áreas. O Thiago Henrique, é bacharel em Ciências Militares e Administração pela Academia Militar das Agulhas Negras. Empresário do ramo educacional há 7 anos, com mais de 30 mil alunos em seus projetos. É consultor em marketing e comunicação estratégica. E por acaso também não é de Roraima, né? Não, sou Thiago? Pernambucano. Pernambucano. Exatamente. E o que te trouxe para Roraima? É uma pergunta que a gente já fez para um monte de entrevistado aqui. É verdade. Então, como você falou, eu sou militar de formação, então me formei na Academia Militar das Agulhas Negras em 2014, então saí de casa lá em Caruaru, com 19 anos. Sou pernambucano, filho de uma mulher guerreira, vendedora de cosméticos, neto de costureira, gosto muito de citar isso, vim de uma família humilde e entrei no Exército através da minha aprovação no concurso da SpaceX com 19 anos. Então, me formei na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, em 2014. De lá fui para Imperatriz, no Maranhão, passei 2 anos lá e de lá eu vim transferido para Boa Vista. Então, vim para cá a serviço, bebi da água do Rio Branco e não pretendo sair mais. Constituí família aqui e pretendo ficar aqui. E qual foi essa injeção do empreendedorismo? Na conversa que a gente teve, você falou, poxa, eu sempre tive essa veia do empreendedor, Sim. O que te levou para esse lado de querer fazer um negócio diferente, que é diferente, num estado distante, onde pouca gente há 7 anos tinha a visão que você teve, e chegou a resultados muito interessantes com seus projetos que você apresentou. Eu queria que você apresentasse para o pessoal. Sim, eu vi a minha mãe, durante toda a minha infância e juventude, lutando, Minha mãe, ela vendia tudo, Eu brinco que a minha mãe, ela vendia óculos de sol para cego, vendia tudo. Então, assim, eu vi a luta da minha mãe e eu meio que fui gostando desse ambiente, de você negociar, de você vender, de você não se valer somente de um ganho que você vai ter no emprego, mas você conseguir, através de venda, através da comunicação, você atingir bons resultados. Eu acho que eu fiquei com isso guardado no meu coração, de modo que eu fui para o serviço público, através da carreira militar, por uma necessidade mesmo, para mudar de vida, porque não era fácil a vida da minha mãe sustentando a casa. Mas quando eu cheguei aqui em Boa Vista, eu fiquei sabendo que Boa Vista era a terra da oportunidade. Então eu comecei a ver que várias coisas que existiam e existem lá fora, no restante do Brasil, fora do Brasil, não existiam e não existem ainda aqui. Então quando eu cheguei aqui eu vi que não existia um curso preparatório para quem queria entrar na carreira militar. E foi aí que eu criei meu primeiro negócio, o Elite 1000. Por quê? Porque quando eu estava estudando para a SpaceX, eu dava aula particular. Então esse foi meu primeiro emprego. Então eu tenho uma relação de muito carinho com a educação, porque a primeira vez que eu consegui ajudar a minha mãe a pagar uma conta foi quando eu recebi o valor de uma aula de reforço que eu dei. Então eu tenho esse carinho e isso ficou no meu coração, e quando eu cheguei aqui eu montei o Elite 1000 de forma presencial inicialmente. Então a gente estava ali na Avenida Capitão Júlio Bezerra e foram 2 anos muito difíceis, porque eu não sabia nada de gestão, eu comecei o curso grande demais, então entrei em dívida, eu ainda estava no Exército, entrei em dívida e buscando uma solução para isso, para esse momento difícil do meu negócio, foi que eu descobri que eu podia ter um curso digital, que eu podia transformar o meu curso, que era só presencial e só estava em Roraima, num curso onde eu poderia ter alunos do Brasil inteiro. E foi aí que eu ingressei no ramo digital, fui estudar, fui me desenvolver, lancei o nosso primeiro curso em 2019, o nosso primeiro curso online, foi um sucesso inicial, tanto que, aliás, eu lancei em 2018, tanto que em 2019, no início do ano, eu pedi demissão do Exército. Então, pedi demissão da carreira, me dediquei ao Elite 1000, mas também desenvolvi outros negócios ao longo do tempo, focados principalmente no ramo digital. Então, a gente tem aí alunos não só no Brasil, mas fora do Brasil também, através dessa minha vontade de empreender.
O Thiago falou na conversa que eu tive com ele que houveram muitas dificuldades quando você chegou com o curso presencial, né? Sim. E é um assunto que o empreendedor, alguns têm vergonha de falar, pô, eu tive dificuldade, né? Alguns não querem reconhecer o fracasso, Sim. né? E só que para ti me soou muito como um grande aprendizado, né? A dificuldade, você viu na ameaça daquele momento, né? Do teu sonho minguar, Sim. mas a tua dificuldade acabou se transformando numa grande oportunidade que não parou só nesse teu projeto. Você partiu para outros e está hoje com outras frentes aí de trabalho, né? Sim, eu dou graças a Deus pela minha formação militar. Antes disso, né, desde os 12 anos eu fui atleta, então eu consegui estudar no melhor colégio da minha cidade, porque eu recebi, com 14 anos de idade, uma bolsa para ser atleta. Né? Então, assim, eu tive o esporte na minha vida por muito tempo, então eu aprendi a gostar de falhar. Eu aprendi a me puxar além da minha zona de conforto. Então, quando eu iniciei o Elite 1000 de forma presencial, quem lavava o banheiro do curso era eu. E não caiu o braço, né? Não caiu o braço. Não caiu o braço, né? De dia eu era oficial do Exército, né? Tava lá comandando meus soldados, indo para a missão. Trouxe minha mãe de Pernambuco para me ajudar. À noite eu rendia, né? Eu tirava minha mãe lá do curso, ficava lá, 10 horas da noite a gente fechava o curso e eu ia lavar os banheiros, porque eu não tinha dinheiro para pagar alguém. Né? E não caiu meu braço, aprendi muito com isso, mas lógico que eu não queria ficar naquela situação por muito tempo. Eu queria desenvolver o negócio e foi aí que eu comecei a procurar soluções. Porque eu acho que o empreendedor ele tem que ser aquela pessoa que vê um problema e busca uma solução. Aliás, é essa solução que ele vai vender. O empreendedor ele vende soluções para os problemas das pessoas. Né? E foi aí que eu descobri o mundo digital, que eu poderia escalar o meu negócio, que eu não precisaria somente ter alunos em Boa Vista, que eu poderia ter alunos no Brasil inteiro. Foi aí que eu comecei a descobrir como que eu poderia distribuir esse produto através da internet, através de ferramentas de marketing digital, através de anúncios. Né? E foi aí que eu comecei a desenvolver. Então o empreendedor ele não pode ter medo de fracasso. E esse fracasso é a parte bonita da nossa história. Porque ninguém gosta de ouvir uma história ou de ver um filme que é só bonito. Não, a gente gosta de ver os fracassos da pessoa, os ensinamentos e ver até onde ela chegou. Então eu tenho muito orgulho dos meus fracassos e continuarei fracassando no futuro, né? Porque isso é normal. Até porque com os fracassos você tem a garantia do aprendizado continuado, né? Exatamente. E um outro ponto também que o Thiago colocou é que é uma parceria que você tem com um padre, né? Hoje que também deu muito certo em função, né, da quantidade de pessoas que seguem o padre e da estruturação que você deu para o projeto. Exatamente. Então, é até muito interessante, porque eu fui o primeiro oficial do Exército a ter um canal no YouTube falando de Exército. Né? Existia uma barreira muito grande, assim, ainda existe hoje, né, de você não poder falar certas coisas, e eu, inclusive, enfrentei alguns problemas ali dentro da caserna ali, né, de pessoas dizendo, oh, mas o cara é guerreiro de selva, é paraquedista e agora ele quer ser youtuber, né? Então tinha essas coisinhas. E aí, o que acontece? O padre Krishna Shankar, né, inclusive tem um carinho muito grande por ele me encontrou através do YouTube. E eu fazia, na época, uns vídeos no carro. Então, quando eu estava saindo do quartel, eu aproveitava o deslocamento do quartel para o curso, eu botava o celular para gravar e gravava vídeos para o canal. E aí o padre ele viu um desses vídeos, por acaso, né? Alguns dizem que é acaso, eu acredito que é Deus, né? E ele mandou mensagem para mim. Eu queria saber como que você faz esses vídeos ficarem tão estáveis, porque eu quero fazer também. Né? E aí quando eu recebi aquela mensagem do padre, eu conheci o trabalho dele, vi que ele não era só um padre, que ele também tinha um trabalho de coaching, né, tinha um trabalho voltado para a educação, e eu comecei a conversar com ele, e aí, como eu sempre faço, quando eu encontro uma pessoa inteligente, eu compartilho com ela as minhas ideias. Né? E aí o que aconteceu, ele gostou, né? A gente conversou muito e desenvolvemos a comunidade Iluminar 7S, né, que é uma comunidade voltada para o desenvolvimento das 7 saúdes do ser humano, e nós temos aí milhares de alunos no mundo inteiro, aliás, hoje, né, junto com a gente, e graças a Deus, esse é um projeto de sucesso, dentre os muitos que eu tive, né, muitos fracassos, mas esse é um case de sucesso. Que coisa boa. Outro ponto que a gente discute muito nesse meio, e eu ouvi da sua boca, eu falei, caramba, tem alguém que pensa
parecido com o que a gente defende. A gente vive, é uma revolução muito rápida da tecnologia, né? Só que hoje é muito mais rápida do que ontem. Sim. Né? E muito menos rápido que amanhã. E aí a gente vê um choque onde você tem esse mundo digital, aí leia-se redes, todas as plataformas que estão aí à disposição do mercado, e do outro lado, as mídias tradicionais. E hoje a gente identifica que parece que uma quer anular a outra, né? Ou uma quer se sobrepor à outra e esquecem essa complementariedade que nunca vai deixar de existir. Né? Então, qual é a tua visão, para um cara que eu sei que você está partindo também para outro desafio, que é o emergir na questão do marketing, seja do marketing empresarial, seja do marketing político, seja do marketing eleitoral. Como é que é sonhar atuar nessa frente, onde você vai ter que se relacionar com quem pensa no individualismo, né? Não, só o que presta é o digital, o outro está ultrapassado. Ou só presta o meu, o outro está muito folgado. Né? Então, como é que você pensa o mercado com esse tipo de pensamento? E se é o correto ou não? Qual é a tua visão? Eu acho que são ferramentas diferentes que podem se complementar. Então, o rádio, a televisão, o jornal, a rede social, são ferramentas para entregar aquilo que eu quero para a pessoa que eu quero. Cada uma tem as suas particularidades. Cada uma tem, por exemplo, a sua barreira de entrada. Então, para TV, você não consegue fazer um comercial na TV com R$1.000. Mas na internet você consegue anunciar com R$1.000. Né? Então, cada uma tem suas características. Se você consegue alinhar uma estratégia onde você consiga usar o melhor de cada uma delas, ótimo. Né? Para quem está começando, para quem não tem uma estrutura muito grande, muitas vezes ela vai começar no digital. Né? Mas vai chegar um momento, né, falando de um político, por exemplo, um político de mandato, né, vai chegar um momento que ele vai ter estrutura para não somente investir no digital, mas também investir ali na TV, investir ali num jornal, investir ali numa rádio. Né? Então, elas se complementam. Agora, é importante a gente destacar também que os próprios meios convencionais, né, eles estão se digitalizando. Então, a gente tem jornais tradicionais que não são só jornais, que hoje tem podcasts, que hoje tem uma presença digital muito grande. Então, a gente não tem que lutar... Os portais, né? Os portais. Isso. A gente não tem que lutar contra a tecnologia. Né? A gente tem que entender que não tem como ela não acontecer. Né? Mas é usar ao nosso favor. Nosso mercado está preparado para esse raciocínio? Nosso. Nesse tempo que você está aqui, que você viu a evolução ou não do mercado, né? A nossa, eu brinco mais de forma carinhosa, a nossa molecada está preparado para entender a cultura do resultado? Exatamente, essa é a palavra, resultado, porque a barreira de entrada para você investir na mídia digital ela é menor. Ela é menor para o cliente e ela é menor para o profissional também. O que é que eu quero dizer com isso? Qualquer pessoa consegue dizer que, eu sei fazer anúncio. Né? Eu sei anunciar no Facebook. Por quê? Porque ela vai lá e aperta o botãozinho do impulsionar. Né? Então existe algumas pessoas no mercado, né, que elas meio que estão transformando o mercado de uma forma negativa, e aí isso faz com que o cliente ache que não dá resultado. Um exemplo, eu tenho uma pré-candidata, né, que conversou comigo para contratar o meu serviço, e ela disse o seguinte, que ela foi em uma agência aqui da cidade, e a pessoa lá da agência, o responsável, falou para ela, olha só, nem tenta fazer anúncio no Facebook, porque vai bloquear, porque não dá certo. Como assim? Né? A pessoa não sabia fazer. Né? Então, a gente tem que pensar assim, buscar realmente se profissionalizar. Um médico, quanto tempo um médico demora para se formar? 5, 6, 7, 8 anos. Né? Então você não vai aprender algumas coisas, a anunciar, a fazer design, você não vai aprender vendo um vídeo de meia hora no YouTube. Então realmente o profissional ele precisa se profissionalizar, né? Para se colocar bem no mercado. E aí, aqui, a gente está preparado para isso? Eu acho que está, porque a gente tem acesso à internet. Né? E o acesso à internet, para a pessoa que é curiosa e quer aprender, ela traz essa possibilidade. Né? Então, eu costumo dizer que se você tem acesso à internet, se você domina mais ou menos ali o inglês, você aprende tudo que você quiser. Né? Então, eu acho que está. Agora, o pessoal que é mais antigo, né? Eu tenho conversado, por exemplo, com alguns políticos, né? Alguns falam que rede social não dá voto.
Será que não dá? Talvez não deu ainda aqui, porque ninguém aplicou uma estratégia correta. Né? Mas não está dando certo em outros lugares? Né? Então, eu acho que ainda falta um pouco para a gente se desenvolver, mas isso vai acontecer. E a prostituição, que eu vi que você tá estruturando a tua empresa para esse atendimento. Sim. Para o atendimento mais especializado, atendimento onde você apresente toda a expectativa de resultado e a confirmação desse resultado para o cliente, que seja público, seja privado, seja político ou não. Eu vi que você está trabalhando com toda essa preocupação do detalhe. Essa prostituição não tira de quem quer fazer o certo, de quem tem que precificar de forma correta um pouquinho da motivação? Tira, mas chega um momento que a gente escolhe o cliente. Porque, por exemplo, quando a gente chega em um cliente e a gente oferece um serviço de gestão de tráfego para ele, para fazer anúncio para ele, e eu falo para ela o seguinte, olha só, eu trabalho dessa forma na minha empresa, eu já geri essa quantidade de dinheiro aqui, olha a minha experiência, olha os resultados que eu tenho, olha o que eu consigo fazer por você. Quando a gente mostra para ele, e ele olha para mim e fala, mas o meu sobrinho faz isso aí por R$500. Então, cabe ao profissional escolher o cliente, é olhar para ele e falar, então, vamos apertar a mão e escolha o seu sobrinho. Ou quando a pessoa chega com aquele orçamento que te apresenta, que às vezes é desrespeitoso, sim, e a gente tem que chegar e dizer, não, faça lá. Faça lá. Faça lá. Então, quando eu te perguntei da cultura do resultado e, ao mesmo tempo, a desmotivação pela prostituição no mercado, que é algo que eu converso muito com o Alan, que trabalha diretamente com a gente, toda a produção do podcast e os outros serviços da empresa, a gente viveu um tempo que a prostituição que hoje a gente vê no digital foi vivida pela mídia tradicional. Sim. Onde as pessoas trocavam o VT pelos 20% de IBV, comissão da agência. Uhum. Então, naquele tempo, aí você começava a ficar pensando, como é que pagou o editor? Como é que pagou o cinegrafista? Sim. E hoje é o mesmo raciocínio, né? Quem que está fazendo a gestão de tráfego? Quem está fazendo as peças? Quem que está criando? Quem que está montando a estratégia mesmo? Sim. Esse pessoal não é remunerado. Então, a gente vê, eu não sei como é que você percebe isso dentro do teu projeto empresarial, a questão do preço e valor. Porque é aquele negócio, a gente, num primeiro momento, a gente entra no mercado querendo, às vezes a gente tem que investir para poder chegar. Isso. Né? Só que quando você vê por esse mercado meio turbulento e prostituído, né? Como é que você acredita que dá para se diferenciar nesse mercado com essa turbulência toda? Mostrando resultado. Então, isso a gente não faz de uma hora para outra. Porque, por exemplo, quando a gente vende um produto na internet, geralmente a gente consegue identificar que eu fiz um investimento de R$50 e o retorno foi R$100. Então eu consigo metrificar muito fácil o resultado com vendas através da internet. Eu investi R$10 em anúncio e na minha venda eu lucrei 20. Opa, então tá ótimo. Agora, como que a gente faz isso, por exemplo, para um salão de beleza? Né? Como que a gente faz isso para um político? Porque não tem como eu saber exatamente que aquela estratégia trouxe para ele tantos votos. Então, a gente precisa saber metrificar isso bem, porque assim, eu vou fazer a gestão de tráfego para um político. Agora ele está conseguindo um monte de seguidor agora. Tá, mas seguidor vai dar voto para ele? Como que esse seguidor está chegando? Que seguidor é esse? Por que esse seguidor chegou no Instagram dele? Né? O cara chegou no Instagram dele só para ver fotinha dele no final de semana? Né? Então existe toda uma estratégia de comunicação para trazer a pessoa certa, seja para a empresa, seja para o político, né? Seja para o empreendedor. Então é mostrando resultado. Então como que a gente vai ultrapassar isso? É ao longo do tempo tendo cases de sucesso. Pessoas que vão falar, olha só, eu trabalhei com o fulaninho e não deu certo. Eu trabalhei com essa outra pessoa e deu resultado. Né? Então o tempo vai mostrar quem é profissional e quem não é. O nosso mercado, ele compra o quê? Ele compra trabalho? Ou ele compra o lazer, o entretenimento? Como é que você aconselharia, por exemplo, um empresário, um político? Né? Qual a linha a seguir? Porque você não pode mostrar não pode ser só o meme. Sim, né? Exatamente. Como é que tu equilibra isso para o cliente que você vai dizer, eu te garanto o resultado.
Sim. Como é que você faz esse planejamento? Quando a gente trabalha, por exemplo, com uma empresa que tem um produto, tá? E essa empresa ela quer aparecer na rede social, o que é que ela tem que pensar? O que é que eu vou oferecer de valor para a pessoa me acompanhar? Porque não adianta a gente fazer propaganda na rede social. Ninguém está na rede social para ver propaganda. As pessoas estão na rede social para se entreter, as pessoas estão na rede social para se conectar. Então a gente precisa primeiro identificar como eu chamo a atenção daquela pessoa oferecendo um valor para ela, né? No caso de um político, por exemplo, qual que é a bandeira que ele defende? Né? Ele é um político de direita, conservador, ele é um político, um empresário, e aí para conseguir seguidor ele vai começar a fazer dancinha no TikTok. Será que isso está conectado com a história dele? Então, qual que é a bandeira dele? Qual que é a história de vida dele? Como que a gente conecta as duas coisas? Ah, a bandeira do cara é saúde e tal, ele é um enfermeiro, né? Ele passou por um monte de problema na vida dele, então a gente cria peças publicitárias, conteúdos que vão mostrar isso nas redes sociais e vão conectar as pessoas na história dele, né? Então, isso é a parte da estratégia. Isso é o que o sobrinho lá, que está fazendo faculdade de matemática e quer fazer um bico, não vai conseguir fazer. Né? Então é dessa forma que a gente consegue, é criando uma estratégia de comunicação para usar as plataformas, para usar a rádio, para usar a TV, para usar a rede social, é mais ou menos por aí. A gente está chegando no final, Thiago, e aí eu queria uma resposta bem rápida. Né? O nosso mercado ele está alinhado com a evolução tecnológica. Nós já chegamos a ser a capital com o maior número de estudantes em bancos de instituições de ensino superior. Roraima, Boa Vista já foi isso. Né? E a gente vê que ainda continua faltando, por exemplo, a mão de obra básica. Né? Atendente. A gente precisa de é o básico. E aí você vem justamente pegando uma área mais especializada. E a gente vê que no primeiro momento a gente acaba puxando para a gente, né? A gente vira uma empresa, às vezes de 1, 2, 3 pessoas, sim, pela dificuldade que a gente tem de contratação de mão de obra. Sim. E só que a gente pensa em crescer. Crescer, ninguém cresce sozinho e a gente também não vai aguentar a vida toda uma empresa nas costas. Você tem que delegar, você tem que compartilhar as suas funções. Nesse teu projeto empresarial, tu já tem essa preocupação, você já está garimpando esses profissionais, ou hoje tu ainda está puxando para o teu colo e dizer, não, por enquanto eu tenho que garantir o resultado. Então hoje eu ainda tenho que, no meu colo, assumir toda essa responsabilidade. Eu sou da seguinte filosofia, eu tenho que saber de tudo um pouco. Né? Então eu sei de tudo um pouco ali nos processos da minha empresa. Né? É fato que em Roraima a gente tem uma mão de obra escassa em muitos aspectos. Né? Como que a gente contorna isso? Utilizando a internet. Então, eu tenho hoje na minha empresa, trabalhando comigo, um gestor de Santa Catarina, um estrategista de Santa Catarina, né? Uma copywriter do Rio de Janeiro. Eu já desenvolvi site com um indiano, na Índia, que fez um site para mim. Então, a gente usa essa terceirização, que inclusive se torna muito mais barata, né? Porque a gente não tem legislação trabalhista, a gente não tem que pagar um monte de coisa. Então, a gente acaba fazendo isso, né, como forma até de reduzir custo, mas em algumas funções específicas, o que é que a gente vai ter que fazer? Desenvolver pessoas daqui, né? Porque tem algumas coisas... a gente vai prestar um serviço para uma empresa aqui. Quem que a gente vai mandar lá para conversar com a pessoa? Né? Quem que vai acompanhar? Né? Então a gente precisa desenvolver aqui essas pessoas. Pegando esse teu gancho, qual é a mensagem que você passa para esse mercado? As pessoas que estão nos assistindo em relação a essa busca por esses profissionais. Então aí, tem um monte de gente querendo trabalhar. Sim. Mas que saibam que não é só querer, não é só vontade. Né? Qual é a mensagem que você dá para as pessoas se sintonizarem com o momento e com a realidade do mercado e com a cultura do resultado? Seja curioso e aceite risco. Né? Tudo que você quiser, você consegue aprender. E quando você vai se apresentar para uma empresa, para um cliente, assuma riscos. Né? Não chegue para ele e fale, olha só, eu quero prestar o serviço e é isso aqui que eu quero receber. Não. Fale para ele, olha só, me deixa prestar um serviço gratuito para você por 30 dias e se não funcionar, eu te devolvo, eu dobro o dinheiro que você me pagar. Né? Não necessariamente esse exemplo, mas assuma riscos. Né? Por quê? Mostrando o seu resultado para essa empresa, o dono da empresa, ou o político, ou qualquer pessoa que vai te empregar, ele não vai querer te perder.
né? Você não vai precisar mais procurar ele. Ele vai te procurar. Então faça isso. Agora, se capacite primeiro. Porque se você chega, assume o risco e você não supre aquela demanda, você vai frustrar todo mundo. Então é isso, aprender, buscar aprender e assumir risco. Tiago, quero te agradecer, tá, por esse encontro, né? Conheci o Tiago recentemente, como eu falei no início da entrevista, e quero dizer para vocês, pessoal, é desse jeito que a gente vai construir o mercado que a gente está precisando. Sim. Tá? Oportunidades existem, dificuldades, a gente nasceu para resolver problema, então dificuldade vai andar com a gente para cima e para baixo o tempo todo. Agora, pensem que sem capacitar, sem buscar conhecimento, você vai estar dormindo na zona de conforto e o mercado vai estar gerando oportunidade para pessoas de fora, tá? Ocupar o espaço de muita gente que está aqui e poderia estar ocupando. Então pensem nisso e na próxima segunda-feira a gente vai estar junto de novo com mais um podcast falando de negócio. Até segunda.